e vou compartilhar o vídeo com vocês, tá? Vejam se entrou a tela, por favor. Mesma coisa, tá? O WhatsApp tá ligado, vocês podem conversar comigo pelo WhatsApp também, não tem problema nenhum. Vamos ver se eu... Ah, peraí, deixa eu ver se eu consigo compartilhar áudio. Legal, entrou, da outra vez eu não tinha conseguido colocar. Conseguindo ouvir o áudio? Olá, aluno. Olá, aluna. Sejam bem-vindos. Eu sou a professora Renata. Nós vamos dar início à nossa aula prática da disciplina de Nutrição, Exercício Físico e Estética, a aula prática de número 3. Essa aula vai envolver alguma coisa relacionada à nutrição e recursos ergogênicos, uma vez que a gente vai fazer a análise de rótulos de alguns suplementos nutricionais. Existem algumas normas estabelecidas previamente pela Anvisa, que é o órgão que faz a fiscalização dos alimentos, dos suplementos, para ver se eles estão de acordo com o recomendado, para que tenha uma boa informação para o consumidor, para que evite qualquer tipo de prejuízo para a saúde desse consumidor. Então, a gente vai tentar analisar alguns rótulos de suplemento, vai conhecer quais são essas normas. Essas normas elas foram atualizadas até que recentemente, cerca de 1 ano e pouco atrás, surgiram as novas recomendações da rotulagem de suplementos alimentares pela Anvisa. Então, nosso foco hoje é falar um pouco de todo esse processo e contar um pouquinho desse histórico, como que ele aconteceu. Por isso, o tema da nossa aula de hoje é análise de rótulos de suplementos nutricionais. O objetivo, ele é analisar os rótulos de alguns suplementos que eu trouxe para vocês, e alguns eu trouxe os rótulos aqui dentro do nosso material, e fundamentar, por meio da literatura científica, se esses suplementos são realmente eficientes ou não. Nós temos disponíveis hoje no mercado de suplementos uma gama muito grande de substâncias. Suplementos energéticos, suplementos que prometem perda de peso, suplementos que prometem aumento de massa magra, massa muscular mais especificamente, até algumas substâncias que induzem a produção de hormônios que a gente considera como pró-hormônios, induzem a formação de uma maior quantidade de hormônios, em que nosso corpo faça essa produção maior. Então, a gente vai comentar um pouco o que seria realmente efetivo, o que traz algum benefício ou não para a saúde, traz algum prejuízo, e o que mais se usa, e quais são as diferentes classificações e quais são os tipos de substâncias que são liberadas realmente para o consumo do indivíduo. Então, voltando aqui ao material, nós vamos observar que dentro dos procedimentos da nossa aula, nós temos análise de alguns rótulos de suplemento. Então, eu trouxe aqui os rótulos, um bloco de anotações, uma caneta, para que a gente consiga contextualizar essa proposta de hoje. Então, vamos falar um pouco sobre os suplementos. O que seria um suplemento nutricional ou um recurso ergogênico, que é um termo muito usado também nessa área da nutrição esportiva. Recurso ergogênico é tudo aquilo que a gente tem que consegue aumentar a nossa capacidade de desempenhar algum tipo de esforço. Então, por exemplo, é uma substância que eu tomei, um alimento, ou um componente de um alimento, ou um suplemento, que vai fazer com que a hora que eu vá para o meu esforço, eu consigo ter mais força, ou eu consigo ter mais potência, ou eu consigo protelar a fadiga. Então, ao invés de eu entrar em fadiga com meia hora de esforço, eu consigo fazer com que meu exercício dure 45 minutos, por exemplo. Então, qualquer coisa que você consegue melhorar, principalmente quando se trata de uma situação competitiva, de um atleta de alto nível,
quando um segundo, 2 segundos fazem muita diferença, um milésimo de segundo também faz muita diferença, a gente realmente acaba lançando mão dessas substâncias para que a gente consiga ter um aumento no desempenho. Porém, existem substâncias que a gente vai fazer o uso com a tentativa de que ela seja uma substância ergogênica e, infelizmente, a gente não tem essa resposta. A gente acaba tendo o chamado efeito ergolítico da substância. O que seria um efeito ergolítico? Ao invés de ele trazer um benefício, ele vai trazer um prejuízo. Então, ao invés dele me ajudar a melhorar minha força, ele não vai ter essa resposta. E muito pior do que não servir para nada, não funcionar simplesmente, ele vai me trazer algum prejuízo. Então, algumas substâncias podem induzir um desconforto gastrointestinal, uma dor de barriga, náuseas, vômitos. De repente, uma substância pode dar uma dor de cabeça muito grande. Geralmente, substâncias que têm a ver com retenção de líquidos, como glicerol, por exemplo, que está relacionado com a hiperidratação. Aqui, pessoal, dá para lembrar bastante aquele espaço que a gente falou, né? Aquelas vezes que eu mencionei, que a gente tem que pensar muito na competição, no momento de periodização, ver qual é o objetivo de fato desse indivíduo praticante de exercício físico, desse atleta. Por quê? Porque a gente não pode prejudicar a competição, então a gente tem que causar benefícios. Então, quando a gente vê os lados negativos daquela substância, se ela tem alguma comprovação científica de resultados, beleza. Mas a gente tem que ver se encaixa no momento para que a gente não consiga nenhum efeito adverso, beleza? Qualquer coisa vão me pontuando aí. É uma substância que em muitas pessoas pode dar uma dor de cabeça assim, insuportável, a ponto da pessoa não conseguir continuar em esforço por conta daquela cefaleia. Então, todo suplemento, toda substância que vai ser utilizada num atleta, é importante que ela seja testada previamente à competição e nunca seja testada no momento da competição. Então, aquela coisa de um treinador chegar para o atleta e falar: olha só, eu trouxe um suplemento aqui hoje para você que você vai conseguir ter uma resposta muito bacana na competição se você tomar. E o atleta nunca tomou, isso é extremamente perigoso. Isso não é recomendado de maneira alguma, não é aconselhado que você faça com seu paciente. Se você for o nutricionista responsável por aquele atleta ou por aquela equipe de atletas, essa conduta realmente ela deve ser bastante cuidadosa. Então, a gente testa em situações parecidas com a da competição, a gente tenta reproduzir uma situação de competição, até porque se a gente testar no indivíduo que está numa atividade leve ou num repouso, pode ser que não tenha efeito nenhum. Quando a gente testa no indivíduo que está realmente numa situação competitiva, a resposta fisiológica é completamente diferente. Então, a gente precisa conhecer para que a gente realmente depois possa utilizar. Então, voltando aqui ao nosso quadro, suplemento alimentar, então, tem como definição produtos que são destinados a suprir necessidades não alcançadas com a alimentação. Então, os atletas, eles têm uma rotina de treino que muitas vezes impede com que ele consiga fazer uma pausa para uma alimentação. Então, por exemplo, tem atletas, dependendo da modalidade, que ele faz 2 treinos por dia. Então, ele treina das 8 ao meio-dia e ele treina das 2 às 6. Então, nesse intervalo, entre os treinos, ele tem o almoço. De manhã ele tomou um café da manhã e ele sai do treino 6 horas da tarde, ele tem a janta ou come alguma coisa, tem um pequeno lanche e depois vai fazer a janta. Daí, se a gente for analisar, esse indivíduo que faz um treino tão intenso e tão prolongado, né, 8 horas de treinamento por dia, será que ele deve mesmo ficar essas 8 horas sem nenhum tipo de oferta energética? Então, a gente sabe que os suplementos nutricionais, eles são justamente para isso. O pessoal que só treina em academia, não é atleta, é simplesmente pessoal que gosta, né, de academia, adora também fazer o uso de suplementação. É bacana
é muito bacana quando bem utilizada. Mas a necessidade real da suplementação, ela se dá naquele indivíduo que precisa de uma substância que seja digerida facilmente, absorvida facilmente, para que ele possa consumir aí, mesmo durante o exercício, sem ter nenhum prejuízo, principalmente gastrointestinal, e também uma pessoa que precisa que aquela substância seja oferecida de maneira isolada. Por exemplo, eu percebo, por meio de um registro alimentar, que a proteína da dieta do meu atleta está deficiente. Ela está muito abaixo das recomendações. Se eu for aumentar a proteína, o consumo proteico com fontes alimentares, eu acabo tendo um aumento também de outros nutrientes. É muito difícil na alimentação a gente conseguir o nutriente isolado. Então, eu quero aumentar a proteína, eu vou comer uma carne, uma proteína de origem animal, qualidade muito boa, aminoácidos de boa qualidade, alto valor biológico de proteína, proteína do leite, enfim, do ovo, do queijo, do frango, do peixe. Porém, se eu consumo uma carne, eu tenho junto também ali o consumo de gordura. Eu não tenho única e exclusivamente da proteína. Se eu tomo um copo de leite, eu tenho ali também o consumo de carboidratos, por exemplo. Então, na suplementação, se eu quero aumentar o consumo proteico de um sujeito, eu consigo pegar ali um suplemento proteico, tomar uma porção e consigo ali 20, 25 gramas de proteína. O que talvez na alimentação eu iria consumir junto 10, 15 gramas de gordura, 5 gramas de carboidrato e assim por diante. Então, essa vantagem da gente conseguir colocar o nutriente de maneira isolada na alimentação do atleta é bastante grande para a gente usar realmente suplemento. Então, suplemento é uma coisa que tem que ser bem utilizada. Ela é muito interessante quando bem utilizada. E talvez ela pode trazer alguns efeitos bem desagradáveis quando a gente faz o uso equivocado dessa suplementação. Por exemplo, se a gente faz um treino na academia, a nossa proposta inicial seria perder peso. Aí o indivíduo vai para a academia e o professor lá fala, olha, começa a tomar suplemento de whey pós-treino. Então, o ideal é que você saia do treinamento, já consuma o seu whey, para que você não tenha um catabolismo muito grande da sua massa magra. E junto com ele você consome destrose ou maltodestrina, que são suplementos de carboidrato, para você conseguir realmente ter uma resposta bacana na síntese proteica. Aí o indivíduo que quer aumentar a massa magra faz isso, o indivíduo que quer perder peso faz isso, o indivíduo que pesa 100 quilos faz isso, o indivíduo que pesa 45 faz isso. Será que a recomendação é igual para todos esses indivíduos? É óbvio que não. Só de você olhar para um indivíduo e para outro, um sujeito forte de 100 quilos, percentual de gordura baixo, ou um mesmo sujeito de 100 quilos, só que com percentual de gordura alto, já tem outro objetivo completamente diferente. Então, o consumo de suplementos, ele entra no cálculo do valor calórico diário da alimentação. Ele não é uma coisa à parte. Então, se a alimentação do indivíduo eu calculei para 2.500 calorias, dentro dessas 2.500 calorias está sendo computado também o suplemento. Se eu tenho lá 200 calorias sendo consumidas em proteína ou em carboidrato, na forma de suplemento, ela está dentro daquele cálculo diário. Muitas pessoas acreditam que aquilo é à parte, que a gente não tem que levar em consideração, não tem que ser computado no cálculo do valor calórico que vai ser consumido no dia, certo? E aí o sujeito começa a praticar exercício, começa a tomar suplemento e quando a gente percebe, um mês depois, ele ganhou lá 3 quilos. E aí ele vai vir se queixar com você. Poxa, mas o que será que aconteceu? E aí você vai perceber que ele está tendo um aumento do nível de atividade física, sim, só que ele também teve junto um aumento muito grande do consumo energético. E aí aquela proteína que a gente tanto queria que aumentasse a massa magra, ela não consegue fazer isso. A gente tem um limite de necessidade proteica diária. Não só diária, como também por refeição.
Em média, para um indivíduo saudável, padrão médio, esse indivíduo padrão é um homem de 70 quilos aproximadamente, recomenda-se que ele faça a ingestão de cerca de 20 a 30 gramas de proteína em 5 ou 6 refeições diárias. Então, ou seja, eu tomar 2 scoops de whey, que a porção média de proteína é 20 gramas, de uma vez, ou seja, eu vou ingerir 40 gramas de proteína, boa parte dessa proteína, ela não vai estar sendo utilizada no meu organismo como proteína. Ela vai ser transformada em carboidrato ou até mesmo transformada em gordura, se a gente já tiver os estoques de carboidrato de maneira satisfatória. Então, a gente acaba pegando o nutriente que a gente mais deseja consumir, que é o nutriente mais caro para a gente consumir, para a gente comprar, tanto na alimentação quanto numa loja de suplementos. Suplementos proteicos são realmente 3, 4, 5 vezes o preço de um suplemento à base de carboidratos. E a gente acaba convertendo, transformando aquele nutriente num esqueleto de carbono, que seria um carboidrato. E a gente só dá um trabalho para o nosso organismo, para o nosso metabolismo, tem um custo metabólico bastante grande e acaba não tendo uma função desejada, certo? Então, só a título de exemplo, para a gente analisar, para eu conseguir formar 1 grama de carboidrato dentro do meu organismo, eu uso 1,75 gramas de proteína. Então, por exemplo, dessa proteína que eu consumi, que não está sendo usada como proteína, quando eu transformo ela em carboidrato, eu perco nitrogênio. Nitrogênio a gente elimina pela urina. Por isso que é muito comentado que a dieta hiperproteica, ela pode nos dar um problema renal. Nós já vamos falar isso, se isso realmente é uma verdade ou não. Mas por conta da maior necessidade dos rins de eliminar, junto com a urina, nitrogênio. Então, um aumento dessa excreção de nitrogênio. E aí sobra o carbono, o hidrogênio e o oxigênio, que são os átomos que compõem a proteína e o carboidrato. Sobrando esse esqueleto de carbono, esse carboidrato, a gente consegue 1 grama de carboidrato. Então, por exemplo, a cada 1,75 gramas de proteína, eu formo apenas 1 grama de carboidrato, certo? Então, voltando aqui ao nosso quadro, eu tenho, toda vez que as necessidades não são alcançadas com alimentação, eu vou poder buscar essa outra maneira, que seriam os suplementos. E do que eles são constituídos, os suplementos alimentares ou nutricionais? São fontes concentradas de algumas substâncias, como vitaminas, sais minerais, fibras, proteínas, aminoácidos, ácidos graxos, alguns tipos de ervas ou extratos. Os probióticos, hoje em dia, são muito utilizados, uma vez que a gente já sabe que a função intestinal ela é de grande importância para a absorção de muitos nutrientes e até mesmo tem um impacto muito grande na nossa imunidade, ou até alguns tipos de enzima. Então, esses suplementos, eu tenho uma análise dos ingredientes desses suplementos, e hoje a gente vai trabalhar aqui um pouquinho com alguns suplementos, com os rótulos desses suplementos, para a gente ver o que tem de composição nesses suplementos e se aquilo está de acordo com o recomendado pela Anvisa ou não. Mas, basicamente, um suplemento proteico, ele vai ter uma característica muito semelhante de suplementos de aminoácidos, por exemplo. E aí existem recomendações que precisa ter um mínimo de proteína na porção para ele ser considerado um suplemento proteico, senão ele não é considerado, não pode ser classificado como um suplemento proteico, senão você até engana o consumidor, né? O consumidor vai lá, compra um suplemento, acreditando que é um suplemento proteico, e a hora que uma pessoa vai analisar, de repente o consumidor é leigo, ele não tem conhecimento naquele assunto, então ele comprou um suplemento proteico, ele acha que está tudo bem. A pessoa vai analisar e vê que o suplemento não tem nem o mínimo necessário de proteína por porção que ele deveria ter, certo? Então, a gente, para não ter esse problema, esse prejuízo, a fiscalização da rotulagem, ela acontece em torno acerca desse assunto. Então, continuando aqui no quadro, a gente teve uma nova norma, que foi esse marco regulatório mais atual, aprovado em 17 de julho
do ano passado, tá? Pela Anvisa. E essas novas normas trazem algumas regrinhas, aonde todo suplemento deve hoje trazer no rótulo a palavra suplemento alimentar ou suplemento nutricional em caixa alta e negrito, preferencialmente. Tem que apresentar na sua composição todos os nutrientes e ingredientes que compõem esse suplemento. Uma coisa muito comum era que os suplementos indicavam assim: suplemento à base de cafeína. Apenas isso. O que mais era adicionado ali dentro? Tinha ali extrato de chá verde, tinha ali teobromina, qualquer outra substância que estava presente ali dentro, ela não era informada, porque ela não era a substância principal ou a substância ergogênica do produto. Só que muitas vezes uma pessoa pode ter uma intolerância, ou pode ter um desconforto, ou até mesmo uma coisa mais séria como uma alergia, alguma situação como essa. E isso pode gerar graves consequências quando a gente não sabe o que está presente naquele suplemento. O que também já aconteceu é que suplementos com o propósito de perda de peso estarem contaminados com medicamentos para emagrecer. Então, um suplemento que se dizia natural, sem nenhum tipo de medicamento, simplesmente à base de plantas, ervas e assim por diante, ou algum componente de alimentos, ele possuía na sua fórmula algum medicamento que trazia esse efeito de perda de peso. Então, já foram relatados, até foram interditados alguns suplementos, como o ácido linoleico conjugado, que foi encontrado com substâncias emagrecedoras, alguns suplementos naturais que simplesmente para aumentar o trânsito intestinal, alguma coisa assim, também foram observados a presença de substâncias e medicamentos para emagrecer. E realmente, daí a pessoa toma e começa a ter uma resposta interessante. Nossa, eu estou tomando esse suplemento, eu comecei a perder peso. Em uma semana eu perdi 5 quilos. Infelizmente, ou felizmente, eu não sei, isso não existe. A gente não consegue ter um suplemento tão eficiente quando se trata de perda ou ganho de peso dessa maneira. Então, a gente observa que se aquela substância está fazendo muito efeito, vamos observar que pode ser que tenha alguma coisa de errado. Até porque se você trabalha com atletas, isso corre um grande risco de cair num exame antidoping. Então, já teve relatos, aqui no Brasil mesmo, por exemplo, de lojas de suplementos que venderam suplementos contaminados, por exemplo, para toda a equipe da natação da última Olimpíada. Então, até você explicar que você comprou um suplemento, que você não sabia, que o suplemento estava contaminado. Por isso que o atleta, ele sempre tem um respaldo, ele tem que fazer o uso de uma substância, ele guarda sempre uma amostra daquele lote que ele está consumindo. Porque daí, caso aconteça alguma coisa num antidoping, ele consegue ter uma prova de que não é o culpado por aquela contaminação. Até você explicar isso, você leva uma punição. Você está suspenso por um determinado período do seu esporte, enfim, se tem uma competição naquele período, enquanto não se prova que você não é culpado daquilo, você não pode voltar à competição. Então, o suplemento, além dessa quantidade, de todos os nutrientes, eles têm que estar compostos no rótulo, ele também precisa especificar para que público ele está destinado. Então, por exemplo, um suplemento alimentar destinado para crianças em fase de crescimento. Exemplo, suplemento alimentar destinado para idosos com sarcopenia. Suplemento alimentar destinados a atletas. Então, ele tem que estar especificado. Por quê? Porque a quantidade de suplemento que a pessoa vai ingerir vai depender do público-alvo que tem que consumir aquilo ali. Então, se a porção é de 20 gramas de proteína, enfim, para quem que eu vou dar aquilo? Se for para criança, é de um jeito. Se for para um adulto, é outro. Se for um atleta, é um jeito ainda mais diferenciado. Certo? Então, voltando aqui ao quadro, a gente observa o quê? Que precisa estar indicado qual é a população que vai consumir esse suplemento para que a gente tenha realmente uma análise da comprovação científica. Aquilo lá é liberado para aquela população ou não?
E também a gente consegue conhecer, quando se apresenta toda a composição de nutrientes, o limite máximo e mínimo para a utilização daquela substância. Então, quando a gente fala de limites de consumo, ao todo, existem 382 substâncias ou nutrientes que são estudados em relação aos seus limites máximos e mínimos para serem inseridos dentro de substâncias ou de suplementos alimentares que já foram pré-estabelecidos pela Anvisa. É muito comum, quando surge uma nova substância no mercado, essa substância ela ainda não foi analisada e fiscalizada, na verdade, pela Anvisa. Então, ela é uma substância que não possui um registro. Ela não tem nenhum registro, ela não é classificada como alimento, nem como medicamento, nem como suplemento. Ela simplesmente não tem um registro na Anvisa. E a partir do momento que ela é analisada, ela é avaliada, aí sim eles podem fazer o registro, desde que ela seja liberada para o consumo, eles podem fazer o registro. Então, às vezes, vocês observam que fica uma substância lá 2 anos no mercado e depois de um tempo ela desaparece. Por que ela desapareceu? Porque, com certeza, tinha alguma substância ali que não era permitida para comercialização e ela estava sendo comercializada. É que são muitas substâncias que surgem quase que diariamente nesse meio esportivo. Então, é muito complicado acompanhar esse surgimento ou conseguir acompanhar de maneira exata toda a avaliação, até porque o processo é demorado, a análise do suplemento e assim por diante. Então, voltando lá ao quadro, a gente percebe o quê? Que os limites que a gente vai consumir do suplemento, eles vão ser considerados e vão ser diferentes para os grupos populacionais, como crianças, gestantes, lactantes, vão consumir aquelas substâncias em dosagens diferenciadas. Então, lembrando que nunca a gente tem uma substância que serve para todo mundo na mesma quantidade. Pode ser que o valor de referência para o consumo, ele seja bem amplo. Aí, a mesma quantidade que uma pessoa sedentária toma, a pessoa ativa também toma. Mas isso não quer dizer que é o mesmo tanto porque eles precisam da mesma quantidade. Não, é porque a referência ainda, ela tem um ponto de corte bastante amplo. A partir do momento que a substância vai sendo mais estudada, isso vai conseguir ficar muito mais restrito. Então, alguns suplementos já foram muito estudados, por exemplo, a creatina. A creatina é um suplemento que há 10 anos atrás a gente já conhecia os efeitos ergogênicos da creatina. A gente já conseguia falar que realmente a creatina era um suplemento eficiente para o aumento de força muscular, para o aumento de potência, porém, esse aumento se dá apenas em 80% da população. Por que apenas em 80% da população? Não é claro ainda na literatura o porquê 20% dos indivíduos que suplementam creatina não conseguem aumentar os estoques de creatina na sua massa muscular. Mas a gente percebe que se a gente for fazer uma análise do conteúdo de creatina na musculatura, aquela pessoa que está suplementando, ela não tem valores superiores ao momento que ela não estava suplementando. Então, consequentemente, ela não vai ter um efeito ergogênico. Basicamente, isso é uma coisa que faz muita diferença para a gente realizar um estudo. Então, a gente analisa pessoas que são responsivas e pessoas que são não responsivas à suplementação. É mais ou menos isso que a gente considera para avaliar se um suplemento é realmente eficiente. Pensa se eu tiver dentro de um grupo que eu estou avaliando, estudando os efeitos de um suplemento. Se por um azar eu tenho apenas pessoas não responsivas, eu vou estudar o suplemento e vou ver o quê? Não, esse suplemento não funciona. Quando, na verdade, são as pessoas que estão participando do meu estudo que não são responsivas à suplementação. Por isso que a gente faz uma seleção de amostra de maneira totalmente imparcial, uma coisa aleatória, para não ter indução de nada e a gente conseguir realmente um grupo heterogêneo, de certa forma, a ponto de não pegar pessoas que tenham a mesma característica em relação à resposta à suplementação. A gente não tem como prever isso.
E assim vai ser muito melhor o resultado. Eu tenho que ter um grupo homogêneo em relação às características físicas e heterogêneo em relação a ser responsivo ou não à suplementação. Só que a gente só sabe a partir do momento que a gente estuda. Por isso que um estudo não é suficiente, a gente precisa de 2, 3, 4. Quando 4, 5 estudos falaram a mesma coisa, a creatina, tanto de creatina aumenta a minha massa magra, eu começo a ter um indicativo. A partir do momento que 20, 30 estudos falaram a mesma coisa, esse indicativo começa a ser um pouco mais forte, muito mais sustentado, até que aquilo vira uma evidência científica. Então, hoje, já é uma evidência científica de que a creatina realmente é um ergogênico nutricional em esforços de alta intensidade e curta duração. A gente realmente consegue aumentar a força, aumentar a potência e aumentar a recuperação da creatina na musculatura. Porém, 20% dos indivíduos que suplementam não tem nenhuma resposta ainda. A gente não consegue explicar detalhadamente o porquê. Apenas é conhecido que eles não aumentam o conteúdo de creatina na musculatura. Então, voltando ao material, uma recomendação que existe nos rótulos hoje e antigamente não existia, na última resolução da Anvisa, que tinha sido em 2010, e 8 anos depois, que foi a resolução de 2018, isso foi um pouquinho mudado, é o quê? As alegações funcionais e imagens. Alegações funcionais seria o quê? Aquelas promessas, por exemplo, suplemento emagrecedor, suplemento destinado para aumento de massa magra. Antigamente isso era proibido. Não poderia constar no rótulo de um suplemento esse objetivo, essa proposta do suplemento. Se você fosse numa loja de suplementos e encontrasse um suplemento escrito promove aumento da massa muscular, você poderia denunciar, enfim, aquele fabricante, porque ele realmente não estava cumprindo as normas da legislação de rotulagem. Hoje em dia, mudou um pouco. As imagens, aquelas imagens mais apelativas, que mostram um sujeito forte na capa do suplemento, no rótulo do suplemento, ou uma moça magra, enfim, de biquíni, esse tipo de coisa, ainda é proibido. Então, aquela imagem que ressalta muito isso é proibida. Mas é obrigatório hoje que se conste no rótulo para que serve aquele suplemento. Então, suplemento destinado para a perda de peso, suplemento destinado para o aumento do consumo energético em atletas e assim por diante. Então, voltando aqui no quadro, a gente vai observar o quê? Que a gente consegue analisar se aquele suplemento ele tem uma eficácia a partir do momento que a gente consegue entender para que ele serve. Então, antigamente, essa imagem aqui era proibida. E junto com ela vinha aqui aumento da hipertrofia muscular. Isso aqui era completamente proibido. O suplemento que tivesse na prateleira com essa alegação, ele poderia ser retirado ali da prateleira na hora, tá? Hoje não, hoje é obrigatório constar para que serve aquele suplemento. Então, só um pouquinho, aqui suplementos que ajudam na perda de peso, suplementos que promovem o aumento de massa muscular. Essas são as alegações funcionais que precisam constar no rótulo do suplemento. E aí a Anvisa trouxe uma lista com 189 alegações funcionais permitidas para serem colocadas no rótulo do suplemento. Se a gente for observar isso, para que fizeram isso? Para que consiga diminuir o número de suplementos comercializados que não tem um efeito satisfatório ou que não tenha uma coisa que se justifique fazer o uso e que traga prejuízos para o organismo do indivíduo. Então, se a gente conhece os motivos pelos quais um sujeito deve consumir um suplemento, a gente vai observar, e são 189 motivos, né, que são aprovados e podem ser comercializados no rótulo, a gente vai ver que quando é um motivo diferente, ele deve trazer algum prejuízo, ele deve trazer algum problema. Então, a gente precisa de uma comprovação científica para saber se ele realmente é interessante estar descrito ali ou não.
Então, voltando lá na questão dos rótulos, se eu for observar, essa questão das imagens ou expressões que induzam o consumidor a um engano quanto à propriedade ou efeito, então, olha só, a gente tem alguns suplementos que nem deveriam ser consumidos, por exemplo, por humanos. Eu estou vendo aqui, tem animais no rótulo do suplemento. Mas eu vou lá na loja de suplementos e esse suplemento está na prateleira para humanos. Se a gente for ver qual é a composição do suplemento, a composição não difere, ela é a mesma da composição do suplemento destinado para humanos. Só que por que as pessoas acabam fazendo uso de alguns suplementos destinados para uso veterinário? Primeiro, porque ele é mais barato. Segundo, ele geralmente é mais concentrado. Então, quanto pesa um cavalo, se eu for fazer um uso de um suplemento para cavalo, então o indivíduo pesa 70 quilos, um cavalo pesa, sei lá, 200 quilos, eu não sei. A concentração e a concentração da porção ela é muito maior. E aí o sujeito de 70 quilos vai lá e toma e fala, nossa, foi muito bacana. O resultado que eu tive quando eu tomei esse suplemento foi muito mais interessante. Aquele lá que eu tomava para humanos não é bom, o bom é o suplemento para animais. E aí, do mesmo jeito que ele faz um efeito maior, a proporção dos efeitos colaterais podem vir da mesma maneira. Então, ele aumenta, a magnitude dos efeitos colaterais é aumentada. E aí a gente tem que cuidar, porque muitas vezes um efeito colateral, ele demora para se manifestar e ele se manifesta de maneira lenta. Quando você faz um uso exagerado, um uso indiscriminado, você tem uma manifestação muito brusca de efeitos colaterais. E aí você pode ter alguma implicação bastante séria para a saúde. Por isso que a gente tenta recomendar que se tome muito cuidado com esse tipo de coisa. Além disso, a condição higiênico-sanitária que é fabricado, um suplemento para animal, o cuidado ali na hora da fabricação, na indústria, ele não é o mesmo cuidado de um suplemento destinado para humanos. Então, não se recomenda realmente o uso de suplementos veterinários para pessoas que simplesmente praticam exercício. Então, isso está fora de cogitação. Além disso, rótulos que possuem essas imagens, como a gente observou aqui, de animais, por exemplo, ou de pessoas muito fortes, que têm a característica já de fisiculturistas, que seria tipo assim, é um percentual muito pequeno da população, e são pessoas de características muito distintas ao que a gente vê a maioria da população. Então, a gente não deveria ter um consumo dessas substâncias. Por isso que hoje a Anvisa já proibiu com que essas substâncias sejam comercializadas. Mas até que se seja observado que aquele produto está sendo vendido, que está fazendo mal, pode ser que demore um certo tempo, tá? O processo não é tão simples assim de ser avaliado. Então, continuando aqui no nosso quadro, essas imagens ou expressões que fazem referências a hormônios também são proibidas, até porque o nutricionista é um profissional que não pode receitar hormônios, não é destinado à nossa classe que seja receitado hormônios. A gente pode receitar alimentos ou componentes dos alimentos, suplementos alimentares, agora hormônios, pró-hormônios, nós não podemos fazer a prescrição. Então, eu não posso inserir na dieta do indivíduo alguma coisa que tenha um tipo de hormônio ali dentro, certo? Então, continuando aqui, a gente observa que qualquer substância farmacológica ou que faça alteração do metabolismo do indivíduo não é permitida também que conste no rótulo. Então, o que seria mais comum nessa mudança aí que a gente observou da última resolução de 2010 para essa resolução de 2018 nos suplementos alimentares? Até 2010, não tinha uma categoria que englobasse os suplementos alimentares. Tanto que os suplementos eles eram classificados como medicamentos ou então como alimentos. Então, por exemplo, a suplementação de carnitina, ela era classificada como um medicamento. A suplementação de creatina era classificada como um alimento. Então, vinha escrito no rótulo assim, alimento destinado para atletas. O alimento destinado para indivíduos fisicamente ativos.
E a suplementação de carnitina, ela era considerada um medicamento. Se a gente for analisar, a creatina é formada por alguns aminoácidos e a carnitina também é formada por alguns aminoácidos. Então, não faz nem sentido que uma seja classificada como um alimento e a outra seja classificada como um medicamento, certo? Então, hoje, todos esses produtos que englobavam essas categorias de alimentos, de medicamentos, estão todos dentro dessa única categoria de suplementos alimentares. Então, ficou muito mais adequado, digamos assim, essa classificação. Então, acompanha aqui. Esses suplementos, englobou agora 6 categorias distintas de alimentos e uma categoria de medicamento. Todos esses entraram dentro da nomenclatura suplemento alimentar. E tem que constar lá no rótulo do produto que ele se chama suplemento alimentar. Então, aqui está uma divisão dessas categorias, tá? Então, a primeira, suplementos de vitaminas e sais minerais. A segunda, substâncias bioativas e probióticos, novos alimentos. Entrou também aí nessa categoria de suplemento alimentar, alimentos com alegações de propriedades funcionais, os suplementos para atletas, que é o que a gente está comentando mais hoje, os complementos alimentares para gestantes, para nutrizes e também alguns medicamentos específicos que são isentos de prescrição médica. Então, todas essas substâncias entraram dentro da categoria de suplemento alimentar. E agora ficou muito mais fácil até para o nutricionista poder prescrever para o seu paciente o suplemento, porque existe a recomendação da quantidade, da porção. No rótulo do produto tem que constar todos os ingredientes que ele contém. Uma coisa que acontecia bastante anteriormente era o quê? Por exemplo, vou ingerir uma cafeína e está escrito lá que tem 200 miligramas de cafeína na porção. Só que a hora que a pessoa tomava, ela percebia que o efeito daquela cafeína era muito mais forte do que de uma outra cafeína que ela já estava acostumada a tomar. Isso acontecia porque não era muito bem controlado essa questão da quantidade de cafeína, quantos miligramas realmente de cafeína tinha na porção. E quando foram fazer análise, perceberam que tinha substância que estava em dobro ou até às vezes 3 vezes mais do que o recomendado. E isso pode trazer uma implicação séria para a saúde. Como são componentes de alimentos, alguma coisa assim, na maior parte das vezes não aconteceu nada. Mas poderia ter acontecido algo, uma vez que o sujeito acha que está tomando uma dosagem, de repente ele vai aumentar e toma mais. Tem gente que já por conta própria quer tomar uma quantidade maior e acaba tomando muito mais, porque ele não sabe que ali tem uma quantidade referente ao dobro do que está especificado no rótulo. E muitas vezes também tinha metade da quantidade do rótulo, o que também não é adequado, porque você está enganando o consumidor. O consumidor acha que ele está comprando tantos miligramas de cafeína por porção, e ele está comprando 1/3 daquilo, ou enfim, não é aquela porção que ele está esperando. Então, tudo isso hoje consegue ser muito mais bem fiscalizado, tá? E aí a gente observa aqui no quadro o quê? Que os rótulos dos produtos têm que apresentar a seguinte frase: este produto não substitui uma alimentação equilibrada e o seu consumo deve ser orientado por um nutricionista ou médico, certo? Antigamente, isso também não era uma norma que tivesse escrito no rótulo do produto, mas hoje em dia já é uma norma. Os produtos que não estão ainda dentro das normas, existe um prazo de 5 anos para que eles se ajustem. É um prazo interessante. Agora, se a gente for pensar lá na indústria de alimentos, no fabricante do produto, se ele tem que alterar uma substância, ok, mas se ele tem que alterar várias substâncias das que ele produz, acaba sendo uma coisa realmente que necessita de um certo tempo. Então, existe esse prazo de 5 anos que a Anvisa dá para que seja legalizado tudo e colocado tudo no rótulo para que eles possam fazer análise. É muito comum a gente observar até nas redes sociais aí que existem pessoas que fazem análise de suplementos, um pouco para causar polêmica, mas também de maneira bastante interessante. Os indivíduos praticantes de exercício em academia, eles
são muito curiosos acerca desse assunto, né? Então, eles vão buscar essas informações e essas pessoas que fazem essas avaliações publicam e aí a gente acaba tendo uma informação que, de repente, a gente iria demorar muito mais tempo para descobrir, porque um curioso ou uma pessoa que tem interesse sobre o assunto foi lá e levou para um bioquímico, enfim, para uma pessoa especializada a fazer análise daquele produto. E aí a gente descobre que aquele produto tinha muito menos proteína do que ele prometia, tinha muito mais carboidrato na porção, ou o tipo de proteína não era de alto valor biológico, e aí não justifica o preço que estava sendo pago por esse produto. Então, a questão dos suplementos ainda é muito polêmica, ainda existe muita coisa que não é muito declarado, né? Que ainda é incerto. Acabou? Travou só o meu, Carol, ou tá travado de todo mundo? Tá travado de todo mundo. Tô vendo aqui o que aconteceu com o meu computador, que eu tô achando que foi ele que travou a internet. Peraí. Enquanto isso, galera, alguma dúvida? Vocês querem contribuir com algo do que vocês estão assistindo? Tô achando muito boa a aula. E é legal que aprofunda, né? É um conteúdo assim explicado por outra pessoa, que eu acho que complementa aquilo que a gente viu. Gente, eu acho que foi o meu PC aqui. Lembrando que essa aula está disponível para vocês também, tá bom? Lá no Ava de vocês. Não me perguntem o que aconteceu. Ó, travou. Pessoal, essa aula também está disponível para vocês. Não vou encerrar, tô só esperando o computador voltar, tá bom? E é legal que, assim, esse conteúdo, ele complementa bastante do que a gente falou, né? Ele acaba sendo uma revisão. Então, vocês usam como duas formas, como um aprofundamento aí de informações e acaba fazendo uma revisão para a nossa prova, que, se eu não me engano, já é na próxima semana. Na próxima semana? Não é na próxima semana ainda, né? Eu acho que foi o minha Mais internet. 2 semanas, Mais Carol. 2 semanas, né? É isso mesmo. Aí a gente tem uma aula nesse modelo hoje e na semana que vem a gente vai ter mais uma aula nesse modelo. Então vocês vão conseguir rever aí basicamente todo o conteúdo da prova de vocês. Você que fez essa prova, Carol? Você que vai fazer? Fui eu que fiz, já tá prontinha, tá uma gracinha. Tá muito fofinha a prova de vocês, não se Nós preocupem. vamos fazer um estudo dirigido? O estudo dirigido já fez, né, Natália? Todo mundo aqui já fez estudo dirigido? Qual é o estudo dirigido, O Carol? estudo dirigido é um que eu postei o Google Forms, era para ter feito até ontem, mas como eu não lancei a nota, quem não fez, eu espero um pouquinho. Porque para mim não apareceu. Bom, não sei também, né? O Ava deu tudo essa semana. Não, mas eu acho que eu até mandei no próprio grupo, viu, Natália? Se puder mandar de novo, Carol, você vai abrir o prazo de novo? Eu posso esticar no máximo até umas 3 horas, ajuda? Então, porque hoje é a data final de entrega do TCC, né? Uhum. Se pudesse esticar para segunda-feira. Eu não consigo, porque vai fechar o sistema para mim, para esse lançamento, entendeu? Deixa eu achar aqui. Tá bem tranquilinho. Ó, veja aí.
Você mandou no grupo, né? É, chegou aqui. Eu mandei Tá, o link, tá bom? tá. Tá bom, eu Tava vou, até a vou Jamila tentar tinha fazer. mandado aqui em cima também, olha. Obrigada, viu, gente? Gente, travou tudo. Deixa eu ver se eu consigo reiniciar. Mas tenta fazer, assim, faz o seguinte, faz hoje, por favor, até de noite. Quem não fez e me manda um aviso. Fala, Carol, pronto, tá? Combinado, é só porque hoje eu vou pegar mesmo para finalizar o TCC. Eu quis fazer as provas ontem e aí hoje eu vou pegar para finalizar o TCC. Não, tranquilo. Aí a gente combina dessa forma que eu acho que dá aí para todo mundo. Aí até de noite você faz, tá bom? Não tá difícil, tá bem tranquilinho. Gente, travou tudo. Tô achando que eu vou ter que reiniciar aqui. Acho que foi um arquivo que eu fui colocar. Pessoal, acho que eu vou ter que reiniciar o PC. Vocês aguardam um momentinho? Agora sim. Tá? Porque travou tudo aqui. Já volto, tá? Rapidinho.
Eu deixei meu microfone aberto, desculpa.
Pessoal, voltei. Consegue me ouvir? Conseguimos sim. Desculpa, viu? Mas eu tive que desligar mesmo o PC de tudo aqui. Vou compartilhar o vídeo de novo. Dá só uma olhadinha porque ele reiniciou. Eu acho que a gente parou mais ou menos aqui. Peraí que eu vou compartilhar o áudio. Não foi. Foi mais ou menos aqui que a gente parou? Não tá aparecendo para mim, Carol. Não foi para ninguém? Senão eu saio e ponho de novo. Deixa eu pôr de novo, então. Não, tá, não dá para ver. Tá, vou pôr de novo. Mandei de novo. Agora já tem imagem. Já, essa daí foi a última imagem que vocês viram? Próximo aí que a gente tá falando de RDC ou ainda não? Foi mais para frente? Um pouquinho mais para frente. Mais para frente, vamos ver aqui. Deixa eu pôr o play e vocês me falam, tá? Acontecia bastante anteriormente era o quê? Por exemplo, vou ingerir uma cafeína e está escrito lá que tem 200 miligramas de cafeína na porção. Por aí ou mais para frente? É mais ou menos isso mesmo, Carol. Pode deixar aqui, então? Vou pôr para vocês, tá? Qualquer coisa me chamem. Só que a hora que a pessoa tomava, ela percebia que o efeito daquela cafeína era muito mais forte do que de uma outra cafeína que ela já estava acostumada a tomar. Isso acontecia porque não era muito bem controlado essa questão da quantidade de cafeína, quantos miligramas realmente de cafeína tinha na porção. E quando foram fazer análise, perceberam que tinha substância que estava em dobro ou até às vezes 3 vezes mais do que o recomendado. E isso pode trazer uma implicação séria para a saúde. Como são componentes de alimentos, alguma coisa assim, na maior parte das vezes não aconteceu nada. Mas poderia ter acontecido algo, uma vez que o sujeito acha que está tomando uma dosagem, de repente ele vai aumentar e toma mais. Tem gente que já por conta própria quer tomar uma quantidade maior e acaba tomando muito mais, porque ele não sabe que ali tem uma quantidade referente ao dobro do que está especificado no rótulo. E muitas vezes também tinha metade da quantidade do rótulo, o que também não é adequado porque você está enganando o consumidor. O consumidor acha que ele está comprando tantos miligramas de cafeína por porção e ele está comprando 1/3 daquilo, ou enfim, não é aquela porção que ele está esperando. Então, tudo isso hoje consegue ser muito mais bem fiscalizado, tá? E aí a gente observa aqui no quadro o quê? Que os rótulos dos produtos têm que apresentar a seguinte frase: este produto não substitui uma alimentação equilibrada e o seu consumo deve ser orientado por um nutricionista ou médico, certo? Antigamente, isso também não era uma norma que tivesse escrito no rótulo do produto, mas hoje em dia já é uma norma. Os produtos que não estão ainda dentro das normas, existe um prazo de 5 anos para que eles se ajustem, é um prazo interessante. Agora, se a gente for pensar lá na indústria de alimentos, no fabricante do produto, se ele tem que alterar uma substância, ok, mas se ele tem que alterar várias substâncias das que ele produz, acaba sendo uma coisa realmente que necessita de um certo tempo. Então, existe esse prazo de 5 anos que a Anvisa dá para que seja legalizado tudo e colocado tudo no rótulo para que eles possam fazer análise. É muito comum a gente observar até nas redes sociais aí que existem pessoas que fazem análise de suplementos um pouco para causar polêmica, mas também de maneira bastante interessante. Os indivíduos praticantes de exercício em academia, eles são muito curiosos acerca desse assunto, né? Então, eles vão buscar essas informações e essas pessoas que fazem essas avaliações publicam, e aí a gente acaba tendo uma informação
que, de repente, a gente iria demorar muito mais tempo para descobrir, porque um curioso ou uma pessoa que tem interesse sobre o assunto foi lá e levou para um bioquímico, enfim, para uma pessoa especializada a fazer análise daquele produto. E aí a gente descobre que aquele produto tinha muito menos proteína do que ele prometia, tinha muito mais carboidrato na porção, ou o tipo de proteína não era de alto valor biológico, e aí não justifica o preço que estava sendo pago por esse produto. Então, a questão dos suplementos ainda é muito polêmica, ainda existe muita coisa que não é muito declarado, né? Que ainda é incerto. Então, voltando aqui ao quadro, a gente observa o quê? Que uma coisa obrigatória hoje em dia, já era obrigatória, mas hoje o fabricante pode ser multado se não tiver, é a tabela nutricional, a tabela de informação nutricional, que é uma parte do rótulo que o consumidor mais tem dúvida, né? Que é aquela tabelinha de valor nutricional, que vai ter lá o tanto de calorias, o tanto de proteínas, o tanto de carboidratos, o tanto de lipídios que tem naquele alimento e o quanto aquilo corresponde ao percentual de recomendação de ingestão diária. Então, eu tenho lá 20 gramas de proteína, isso corresponde a quantos % do total diário que eu tenho que consumir. Até para eu saber o que é a hora que eu estou consumindo um suplemento, se eu já estou consumindo quase tudo que eu preciso ali só de tomar aquela substância. Existia, há um tempo atrás, um suplemento que foi retirado do mercado, que ele era à base de carne. Ele era uma proteína, suplemento proteico à base da proteína da carne. E como ele era concentrado, ele era muito rico em vitamina B12. Só que ele excedia o limite de vitamina B12 recomendado diariamente. E ele excedia muito o limite, porque a gente sabe que na carne a gente tem uma concentração grande de B12 e quando a gente pensa na carne concentrada, como um pó, a carne, um pó concentrado, essa quantidade estava muito além do recomendado. E aí foi uma substância que foi retirada do mercado por possivelmente trazer um prejuízo para a saúde. Mas não tinha como você fazer um suplemento à base de carne sem que ele contivesse uma quantidade alta de B12, por exemplo, tá? Mas por isso que é interessante as informações do rótulo. Então, eu tomei aquele suplemento, num determinado horário já atingi 100% das minhas recomendações nutricionais para o dia. Então, tem alguma coisa errada, porque o restante dos alimentos, ou até mesmo se eu vou tomar novamente esse suplemento naquele dia, certo? Então, voltando aqui, a tabela de composição nutricional ali no suplemento, ela é muito importante porque as informações nutricionais vão deixar com que o consumidor ou o nutricionista mesmo faça uma escolha adequada em termos de porção a ser usada, geralmente por medida caseira, comparando com os valores diários de referência e até mesmo com a dieta do indivíduo. Como eu disse anteriormente, a gente precisa fazer com que o suplemento alimentar esteja computado dentro do cálculo da dieta do indivíduo, do consumo diário do indivíduo. Não adianta eu calcular como uma coisa à parte, porque ele não vai ser uma coisa à parte. Ele é realmente computado dentro daquele consumo energético diário. Continuando aqui, vamos falar um pouco das categorias, para a gente poder analisar quais são os problemas que a gente tem com cada uma dessas categorias, geralmente. Todo suplemento que é classificado como suplemento energético, ele tem que ser um produto que está destinado a complementar a necessidade de energia de uma pessoa. Então, a pessoa tem uma demanda energética mais alta do que ela consegue consumir e, por isso, ela vai lá e faz o uso de um suplemento energético. Então, no mínimo, ele tem que conter 75% da sua composição, do seu valor calórico total, vindo dos carboidratos. Então, para ele ser considerado um suplemento energético, 75% do valor calórico dele tem que vir de carboidratos. Além disso, existe uma outra norma, que no mínimo 15 gramas na porção desse produto, pronto para o consumo, deve ser de carboidratos. Então, por exemplo, em termos de valor calórico, 75% tem que ser do carboidrato. Então, além disso, a quantidade de carboidratos
deve ser por porção no mínimo de 15 gramas. Então, eu vou usar uma porção ou 2 porções, eu já sei que pelo menos 15 gramas de carboidrato eu tenho. Para que isso é feito? Porque a gente tem algumas recomendações para ingerir desses nutrientes por refeição. Então, tem que consumir tantos gramas de carboidrato em um determinado momento, antes do treino ou pós-treino, enfim, ou de proteína. De proteína eu posso consumir de 20 a 30 gramas por refeição. Então, para a gente saber isso, a gente analisa já a porção daquele suplemento. Esse suplemento ele já tem 20 gramas de proteína. Então, bacana, ele é considerado um suplemento proteico. Eu sei que se eu quero aumentar meu consumo proteico, eu vou ingerir esse suplemento que eu consigo ter um aumento satisfatório do meu consumo proteico. É mais ou menos isso, tá? Voltando aqui ao quadro, a gente também vai analisar que esse suplemento energético, ele pode ser adicionado de vitaminas, de sais minerais, de lipídios, de proteínas que não são digeridas ou de proteínas parcialmente digeridas, que são as proteínas hidrolisadas. Porém, ele não pode ser adicionado de fibras alimentares e de substâncias não nutrientes. Quando a gente tem suplementos que contêm uma quantidade grande de fibras alimentares, eles geralmente são destinados para usos específicos. Então, para melhora do trânsito intestinal, ou para melhora dos níveis de glicemia ou de gordura sérico. Por quê? Porque justamente é a função das fibras. Mas se eu coloco uma grande quantidade de fibras em alguns tipos de suplementos, como proteínas, suplementos energéticos, eu já não consigo ter uma boa resposta, justamente por retardar um pouquinho o trânsito intestinal, por segurar um pouco a absorção de alguns nutrientes que poderiam ser absorvidos de maneira mais rápida. Então, não se recomenda o uso de fibras ali em grande quantidade, principalmente dentro desses tipos de suplementos, tá? Voltando ao quadro, eu tenho aqui um exemplo para vocês, eu trouxe um rótulo aqui. Esse suplemento, ele é tipo uma gelatina, ele tem ali 100 calorias a porção e ele tem, 25 gramas de carboidrato, por exemplo, sendo 23 gramas de açúcar, né, simples. Tem algumas vitaminas e sais minerais, não tem nada de proteína e ele é um suplemento que não tem cafeína, mas ele é muito bacana para ser consumido antes do exercício. Então, ele é considerado um suplemento energético, tá? Ele tem 100 calorias por porção e ele pode ser usado de maneira bastante interessante, porque assim, eu consumi ele minutos antes de eu entrar numa competição. Vocês viram, ele se apresenta na forma de gelatina, ele vem numa embalagenzinha assim, que são 6 daquelas gelatininhas. E ele é fácil de ser consumido, ele não faz volume no estômago e você toma apenas junto com ele um pouquinho de água para que ele seja mais bem absorvido e você consegue um resultado muito bacana em relação ao aumento do consumo de energia. Aí também a gente pode observar aqui um outro suplemento que é muito utilizado no dia a dia, principalmente na rotina dos indivíduos praticantes de exercício, que é a maltodestrina, por exemplo, que é um suplemento à base de carboidratos. Aí, geralmente, eles colocam algum sabor no suplemento. Então, aqui no caso, esse aqui tem um sabor natural de limão, enfim. E aí, ele tem uma recomendação, que você vai tomar tantos gramas daquele carboidrato, em média, tanto tempo antes do exercício, para conseguir ter energia de maneira satisfatória. Uma coisa interessante da gente observar não é apenas a composição dos rótulos dos suplementos. A gente tem que observar também qual que é a recomendação que aquele fabricante vai nos dar em relação ao modo de preparo. Por quê? É muito comum acontecer num consultório, o nutricionista faz uma prescrição e ele fala assim, você vai tomar o suplemento tal, da marca tal, porém, você vai usar dessa forma. Daí ele escreve, ingerir 2 colheres de sopa diluídas em 400 ml de água. E daí o paciente questiona, poxa, mas por que no meu suplemento está escrito que 2 colheres de sopa eu vou colocar em, 200 ml de água? E você está me mandando colocar em 400 ml de água.
Observem aqui no quadro comigo. Se a gente prestar atenção, a recomendação desse suplemento aqui, o fabricante colocou diluir uma medida dosadora, que no caso desse suplemento é de 50 gramas, em um copo de água, ou seja, 250 ml de água. Consumir essa porção 1 hora antes do exercício. E outra porção logo após o exercício. Então, esse fabricante já me orienta que eu faço o consumo de 2 porções por dia, ou seja, que já são 100 gramas de suplemento. Na realidade, 100 gramas de suplemento vai me dar o quê? Cada 50 gramas tem 48 gramas de carboidrato. Se a gente for analisar a concentração dessa bebida, como é que vai ficar essa quantidade de carboidratos para essa quantidade de água, a gente tem uma diluição de 20% de carboidrato. O que isso representa para a gente no âmbito esportivo? Recomenda-se que a bebida esportiva contenha de 4 a 8% de carboidrato na sua composição. Por exemplo, uma bebida pronta para o consumo, ela tem que ter em média de 4 a 8%. Então, aquelas bebidas esportivas que são adicionadas de sais minerais, de carboidrato, que já vem pronta, se você observar a composição dela, você vai ver qualquer coisa no rótulo em torno de 6, 7% de carboidrato. Quando você toma uma bebida muito mais concentrada e vai para um exercício, e a orientação do fabricante aqui era que você fosse ingerir antes do exercício uma porção, você acaba tendo muita dificuldade de realizar aquele exercício. Uma situação semelhante seria você tomar um copo de caldo de cana, por exemplo, que é uma coisa extremamente concentrada em carboidratos, e querer fazer um treinamento intenso. Quem aqui já tomou o caldo de cana vai saber que a gente tem bastante dificuldade, que aquilo cai igual uma pedra no estômago e que a gente não consegue realizar nenhum tipo de esforço intenso sem passar mal logo após tomar um caldo de cana. E esse suplemento, de acordo com a recomendação que vem no rótulo dele, ele vai nos proporcionar uma situação bastante semelhante. Então, observem comigo aqui no rótulo. O mais interessante é ou conforme a orientação profissional. Procurem sempre buscar a orientação de acordo com a recomendação da literatura e não fiquem atrelados apenas ao rótulo do suplemento, porque a gente vai ter problema, dependendo do fabricante, da marca, a gente pode ter um problema de recomendação. E aí o seu atleta vai passar lá de uma condição de potencial atleta para ganhar aquela competição para um atleta que desistiu no meio porque passou mal, porque tomou ou usou a estratégia errada de suplementação. Então, a gente não pode deixar acontecer isso. A responsabilidade, nesse caso, é muito, muito grande. Voltando ao quadro, um outro tipo de suplemento que a gente observa é o suplemento hidroeletrolítico. Hidroeletrolítico seria o quê? Um produto destinado a auxiliar a hidratação do atleta, principalmente num evento de longa duração. Então, o que seria um evento de longa duração? São eventos com duração superior a 1 hora, pelo menos. Se for de alta intensidade. Se for de intensidade mais moderada ou mais baixa, superior a 2 horas. Então, por exemplo, uma meia maratona já é considerado um evento de longa duração. Uma maratona já é considerada mais ainda. E existem atletas que fazem ultramaratona, dupla maratona. Então, a gente tem algumas características, algumas divisões dentro dessa modalidade, principalmente de corrida, de triatletas e assim por diante, que é o Ironman, que é um triatlon completamente exagerado, né, em termos de quantos quilômetros vai pedalar, quantos quilômetros vai correr, quantos quilômetros vai nadar, que o nome já diz, Ironman, tem que ser o homem de ferro para conseguir terminar ou realizar de maneira competitiva uma prova como essa. E aí, como que a gente passa 8 horas numa prova, 6 horas numa prova, sem fazer a ingestão de água, de nutrientes? É impossível, é praticamente impossível. E é recomendado que essa ingestão, ela inicie logo no começo do exercício, para que passe lá 2 horas, eu esteja bem, já bem hidratado e ainda com reserva energética
suficiente para eu terminar meu exercício. Se eu espero o exercício eu começar a sentir, por exemplo, uma necessidade de tomar alguma coisa, uma sede mais intensa ou uma falta de energia, para eu começar a suplementar, aí já é tarde demais. Aí até passar mais 4, 5 horas em esforço, eu não consigo recuperar a condição nutricional daquele indivíduo. Então, voltando aqui nas normas para suplemento energético, esse suplemento tem que ter uma concentração de sódio, tem um limite superior e inferior de sódio, certo? Que vai repor o que a gente está perdendo pelo suor. Olha aqui, a concentração de carboidratos, quando são suplementos prontos, eles não devem ultrapassar 8%. Por que eles não devem ultrapassar 8%? Porque, na realidade, a gente vai ter bastante dificuldade para digerir esse carboidrato. Consequentemente, vai ficar como aquela maltodextrina que a gente viu anteriormente, que tinha uma diluição ali de 20% de carboidrato dentro da recomendação. E ele pode ser adicionado de vitaminas e sais minerais e também de potássio, que também é um outro mineral que a gente perde com o suor, mais ou menos 700 miligramas. Os suplementos hidroeletrolíticos, eles são adicionados de carboidratos, eles são adicionados de sódio e potássio, que são os nutrientes que a gente mais perde no suor. Além disso, a gente tem algumas perdas de magnésio, de cálcio, mas são perdas menos significativas. Voltando aqui no slide, a gente observa o quê? Que nesses suplementos a gente não pode ter nenhum outro tipo de nutrientes ou não nutrientes e também fibras alimentares não podem estar presentes. Se a gente for observar aqui, nesse rótulo de suplementos que eu trouxe para vocês, a gente tem uma concentração de sódio, de potássio e um total de 14 gramas de carboidrato na porção. Esse é um suplemento que ele é um pacote, um pó, que é diluído em água e fica numa concentração, aqui está uma média de 5% de carboidrato. E aí a gente tem aqueles nutrientes que eu citei anteriormente, que são repositores hidroeletrolíticos. Então, sódio, potássio e o carboidrato. Para que a gente consiga fazer, por exemplo, um exercício, um evento de mais longa duração. E se vocês observarem aqui, a proteína, 0 gramas de proteína. Por que eu não tenho proteína nesse suplemento, que é um suplemento utilizado durante um treinamento? Eu não tenho proteína, na verdade, porque a proteína ela não é de fácil digestibilidade e não é recomendada que seja consumida durante um evento. A não ser um evento de muito longa duração, superior a 5 horas, eu posso fazer uso de pequena quantidade de proteína hidrolisada, porque daí eu começo a ter muito catabolismo de massa muscular. Salvo nessa situação, a gente não costuma fazer uso de proteína durante evento esportivo. E muitas vezes as pessoas têm uma falsa ideia de que o alimento mais energético é aquele com mais concentração de nutrientes, e aí as pessoas vão para essas corridas de aventura, que não é um esporte olímpico, enfim, mas é uma competição, não deixa de ser uma competição, e acabam levando, assim, um doce de leite extremamente concentrado, rapadura, que são coisas que nos dão uma falsa ideia de que vai fornecer bastante energia. E, na realidade, se você consumir esse tipo de substância, você pode até ter um prejuízo por conta da demanda de sangue para fazer a digestão e a absorção dessa substância. Vou mostrar um outro rótulo aqui agora, é um sachê de carboidrato, que a gente vai observar aqui, ele tem uma porção de 30 gramas de carboidrato por sachê. E ele também tem sódio, potássio, ele tem 30 gramas a porção do sachê. De carboidratos, a letrinha pequena aqui, mas são 20 gramas de carboidrato por porção. E ele tem também as quantidades de sódio, potássio, ele também pode ser utilizado como repositor, né? Então, durante um evento. Na maneira de recomendação de consumo, está escrito aqui, consumir um sachê antes e um sachê após o treino.
ou conforme orientação profissional. Isso aqui a gente costuma orientar para que os indivíduos consumam durante uma corrida, por exemplo. Só que como ele tem uma concentração muito grande de carboidratos, maltodestrina, o oximase, que é o amido de milho, enfim, a gente recomenda o quê? Que conforme a pessoa vá tomando esse sachê de carboidratos, ela vá se hidratando simultaneamente. Tem gente que pega o sachê, toma ele inteiro e não toma nada de água. E aí aquilo cai no estômago e ele tem um desconforto. Muitas vezes a pessoa pode vomitar ou pode ter náusea e não consegue, às vezes, continuar a sua corrida. Então, é um suplemento que a gente tem que ter cuidado. Existem alguns semelhantes que são tipo umas balinhas, assim, coloridinhas, que também a composição é sódio, potássio e carboidrato. E a pessoa vai e consome, sei lá, ao invés de consumir uma, tomar um pouquinho de água, consumir outra, tomar mais um pouquinho de água, ela vai lá e toma 5, 6 balinhas e continua correndo. Aquilo lá vai gerar uma concentração de carboidrato extremamente alta e vai desviar fluxo sanguíneo, com certeza a pessoa não consegue continuar no mesmo desempenho. Então, os repositores hidroeletrolíticos são suplementos que a gente tem que ter muito cuidado, porque geralmente são utilizados durante o esforço. Então, acompanhando aqui, a próxima categoria que a gente tem de suplementos, esse aqui é um exemplo, igual aquele que eu mostrei, 21 gramas de carboidrato, não tem nada de proteína, não tem nada de gordura, tem sódio e tem potássio, certo? Aqui, uma bebida esportiva, se a gente observar, tem 30 gramas de carboidrato a cada 500 ml. Então, se a gente fizer aqui a conta, 500 ml tem 30 gramas de carboidrato. É uma bebida que tem uma concentração de carboidratos, de 6%. Nossa, que coincidência, a concentração de carboidratos para uma bebida esportiva é de 4 a 8. E a concentração mais adequada é de 6%. Na verdade, isso não é coincidência. A bebida é uma bebida destinada a esse uso, então ela é feita para ter uma concentração adequada para que o indivíduo consiga continuar numa boa realização ali do exercício. Então, além do carboidrato, sódio, potássio, nesse caso aqui também tem o cloreto, que no caso é o cloreto de sódio. E aqui um outro exemplo de suplemento é uma barrinha para você ingerir durante ou antes do treinamento. Então, a mesma composição, aqui tem 31 gramas de carboidrato, no caso tem o sódio e o potássio também, não tem gordura, não tem proteína. Então, assim que a gente analisa, que momento que eu vou consumir esse suplemento? Eu vejo qual é a composição dele, para eu poder saber em que momento que eu vou indicar o suplemento. Uma outra classificação é a de suplemento proteico. Suplemento proteico é aquele produto que está destinado a complementar as necessidades proteicas do indivíduo. Esse produto tem que ter, no mínimo, 10 gramas de proteína por porção. E ele pronto para o consumo, de acordo com a diluição que vem no rótulo, ele tem que compreender 50% do valor dele vindo da proteína. Também pode ser adicionado de vitaminas e minerais e também não pode ser adicionado de fibras alimentares e de não nutrientes. Então, é uma coisa bastante analisada quando se trata de consumo de suplementos proteicos, até porque eles são os mais caros. Olha só, eu tenho que consumir um produto que tenha 50% de proteína, pelo menos por porção, ou 10 gramas de proteína na porção. Então, eu trouxe um exemplo aqui de um rótulo de um suplemento, que ele tem aqui, 16 gramas de carboidrato, é bastante carboidrato por porção, e ele tem 28 gramas de proteína. Quando a gente faz a conta, ele dá 59% de proteína no gasto do valor energético na proteína em relação ao valor total do produto. Então, ele está adequado como um suplemento proteico. Só que se a gente for comparar com outros suplementos proteicos, ele não é aquele suplemento de melhor qualidade, tanto que ele vai ser um suplemento que tem um valor um pouco mais baixo em relação a custo do que um outro suplemento, por exemplo, como esse aqui. Vamos observar esse rótulo. Esse rótulo aqui, a gente observa o quê? Que ele tem 2,7 gramas de carboidrato apenas e ele tem, 32,6 gramas de proteína. Desculpa, 1 grama de carboidrato, eu estava olhando para 100 gramas. A porção, 1 grama de carboidrato
e 32 gramas de proteína. No outro, a gente tinha 16 gramas de carboidrato para 28 de proteína. Esse, a gente tem muito mais proteína e só 1 grama de carboidrato, certo? E praticamente, ó, ausente de gordura, 0,1. No outro, a gente tinha lá 1 grama e alguma coisa de gordura. Então, esse suplemento é um suplemento de uma característica muito mais interessante, que ele é uma proteína considerada proteína isolada. E para a proteína poder ser classificada como proteína isolada, ela tem que ter pelo menos 90 a 95% do seu valor calórico total em proteína. Então, se eu tivesse mais carboidrato aqui, ele já não poderia ser considerado uma proteína isolada, certo? Para uma pessoa poder classificar o suplemento como proteína isolada, ele tem que ter pelo menos 90%. Aqui eu tenho uma barrinha de um suplemento de proteína que é semelhante àquele gelzinho de carboidrato e ele tem também, ó, 26 gramas de proteína para cada 100 ml, mas ele tem 20 gramas, não sei se a gente consegue mostrar aqui, acho que dá, 20 gramas de proteína por porção. Então, ele é prático de você levar, ele é um sachê, um líquido, tá? Um pouco espesso. Ele tem pouco carboidrato, ó, 1,1 gramas de carboidrato e 20 gramas de proteína. Então, ele é muito bacana. É um proteico, ó, muito parecido com aqueles gelzinhos de carboidrato. Ele não tem gordura, ele tem pouco açúcar e ele pode ser consumido em momentos, por exemplo, como pós-treino, junto com alguma bebida esportiva ou junto com uma suplementação de carboidratos e assim por diante. Então, voltando ao quadro, a gente observa o quê? Que dentro dessa gama aqui de suplementos proteicos, eu tenho que tentar escolher aquele que tem a maior proporção de proteína por porção, até porque a proposta do suplemento é que contenha proteína, e tenha menor proporção de carboidratos ou de lipídios. Uma outra categoria seria suplemento para substituição de refeições. Esse suplemento é o quê? Geralmente, atletas que não têm tempo de se alimentar, alguma coisa do tipo, eles vão trocar uma refeição por uma suplementação. E aí, assim, 50% a 70% do valor calórico do suplemento tem que ser composto por carboidratos. E as proteínas, por sua vez, tem que ser em média de 30% a 20% do valor calórico total desse produto quando ele está pronto para o consumo. Os lipídios tem que ser no máximo 30%. E a proporção lá dos lipídios, a divisão do lipídio da gordura saturada, gordura monoinsaturada, gordura poliinsaturada e gordura trans, elas têm que ter uma proporção que respeita a recomendação dietética normal do indivíduo, e a gordura saturada e gordura trans não podem exceder 10% e 1%, respectivamente. A caloria do produto por porção tem que ser pelo menos 300 calorias. De nada de produto que é destinado para substituir uma refeição, se a gente vai consumir e a porção daquele produto tem 35 calorias. Como é que eu vou substituir um almoço ou um lanche que não tem nem a energia suficiente para ser um substituto de refeição? Então, a gente precisa de pelo menos 300 calorias por porção para ele ser considerado um suplemento que é substituto de refeição. Então, voltamos ao quadro. Aqui a gente tem um exemplo de um substituto de refeição e a gente vai conferir se ele segue essa recomendação que a gente viu anteriormente. Se ele tem o carboidrato sendo 50% a 70%, a proteína de 13% a 20% e no máximo 30% dos lipídios. Então, olha só, o carboidrato tem 84%, conferindo lá, 50% a 70%. Esse suplemento ele já não está de acordo com a recomendação. Proteína, 14%. Quanto que era a proteína? 13% a 20%. Ok, proteína está ok. E a gordura, no máximo 2%. Desculpa, no máximo 30%. Apesar dele estar dentro da recomendação aqui, a proporção de lipídios é muito baixa. Como ele vai substituir uma refeição, é interessante que o suplemento ele tenha um padrão muito parecido com o padrão dietético, para que a gente consiga até calcular
calcular depois ou inserir esse suplemento dentro da dieta do indivíduo. Então, aqui, ó, por porção, a gente tem 95 gramas de carboidrato, 16 de proteína, 1 grama de gordura, tá? Totalizando, ó, 453 quilocalorias por porção. Tudo bem? É bastante energia. E aqui, por fim, a gente tem uma categoria de suplemento de creatina, que é um produto destinado a complementar os estoques endógenos de creatina. Então, a gente sabe que os indivíduos fisicamente ativos, eles têm necessidade um pouquinho superior aos indivíduos sedentários de creatina na sua musculatura. E essa creatina, ela também aumenta os seus depósitos, a possibilidade de se depositar creatina no músculo de acordo com o nível de treinamento do indivíduo, mas a alimentação e a suplementação, elas podem colaborar bastante para aumentar esses estoques. Então, recomenda-se, por exemplo, que você tenha um suplemento de creatina que tenha de 1,5 a 3 gramas de creatina por porção. Isso é uma coisa que muitas vezes a gente vê que é passada. Essa creatina tem que ter um grau de pureza mínima de 99%. Ele pode conter carboidrato, o carboidrato ajuda na absorção da creatina, e ele não pode conter fibras alimentares, tá? Aqui eu tenho um exemplo de um rótulo de observar 5 gramas de creatina por porção. Então, ele já está ultrapassando aquela quantidade de creatina que a gente viu que era previamente estabelecida. O que nesse outro rótulo aqui, a gente observa, ó, 3 gramas de creatina por porção. Esse é um sachê, eu acho bem bacana os suplementos em sachê, porque eles são prontos, a quantidade pronta para você utilizar. Geralmente eles são mais caros, porque quando você compra um pote que vem tudo dentro e você mesmo faz a divisão, ele é mais barato para você utilizar, né, no dia a dia. Mas os sachês, eles são práticos porque eu consigo aqui a porção já previamente determinada, certo? E aí, a gente, aqui para finalizar, como resultados da nossa aula, dessa aula prática, a gente tem que entregar, vocês vão ter que entregar um texto que vai conter os detalhes de um suplemento que vocês vão escolher, para vocês analisarem os rótulos. Então, vocês vão fazer uma busca na internet ou em algumas lojas de suplementos de rótulos. Vocês vão analisar os rótulos e ver se eles estão de acordo com essas normas que a gente viu previamente estabelecidas pela Anvisa. A partir disso, vocês podem fazer registros fotográficos, anotações, e aí vocês vão analisar se eles estão realmente de acordo com as normas, e depois pode ser comentado se eles fazem ou não um efeito, se eles têm ou não um efeito ergogênico, se isso é comprovado pela literatura. É bacana até que cada aluno possa desenvolver a sua análise do suplemento, para que vocês vão conhecendo os diferentes. Pessoal, beleza? Estão aí? Estou aqui, Carol. Maravilha. Essa parte desse exercício a gente não precisa desenvolver, porque a gente acabou falando em sala, e eu acho que eu cheguei a mostrar para vocês algumas embalagens, não cheguei? Ensinei vocês a fazerem o cálculo. Então, na verdade, a gente teve isso numa outra matéria também. Ah, já tiveram? Qual foi a matéria? Já, eu acho que naquela matéria que a gente teve rotulagem, aí eu não lembro se foi... Eu lembro que foi com a Vânia, mas eu não sim. lembro se foi... Ai, não sei se foi bromato... Foi uma disciplina onde vocês estudaram os rótulos. Rotulagem, aí a gente estudou a gente até levou, né, os rótulos para estudar. Legal, galera. E vocês têm alguma dúvida? Vocês conseguem, assim, já assimilar o que tem no rótulo, o que não tem? Quando vocês vão indicar, quando vocês não vão indicar? Carol, na verdade, a dúvida que eu fico da suplementação, né, porque eu fico com a dúvida da suplementação para o caso da sarcopenia, que ela falou até que teria esses suplementos, até achei que ela ia falar até o final, mas aí ela não falou.
Aí né? a sarcopenia, a gente vai ter que ver o que está levando essa sarcopenia, viu, Natália? A gente não pode fazer uma suplementação geral, certo? Aí a gente vai ter que ver as diretrizes, por exemplo, se for uma obesidade, porque o indivíduo obeso ele pode ter uma sarcopenia, concorda? Porque ele está perdendo massa magra e aumentando o tecido adiposo. Então a gente tem que ver o que vai se encaixar naquele perfil em si. Se a gente estiver falando, por exemplo, de um indivíduo que está ali em estágio de caquexia no câncer, tem cânceres que pode alguns suplementos e tem outros cânceres que não pode outros suplementos, entende? Então a gente Na sempre vai verdade, ter que analisar o quadro. Na verdade, a minha dúvida é quanto ao indivíduo saudável, mas que ele tenha uma idade e que esteja nessa fase, que esteja com a sarcopenia por causa da idade mesmo. Por causa Então, da é assim, idade. aí eu vou fazer uma suplementação para um adulto ou eu vou fazer uma suplementação para sarcopenia? Entende a minha dúvida? Sim, se ele Se tá, existe algo específico. aí eu volto a falar em relação à individualidade, tá? Mas vamos pensar aí em relação a esse caso que você falou. Se é um indivíduo idoso, certo? Ele está num processo aí de sarcopenia. O que a gente pode fazer é fazer uma suplementação, buscando o quê? Conservar a massa magra que ele tem e tentar aumentar essa massa. A gente não pode perder. Então, o que a gente pode fazer? Por exemplo, creatina tem aí bons resultados em idosos, que aumentam a força. Talvez possa ser aí um trabalho onde vai melhorar a força e melhorar o treino dele, né? Então você aí tem uma resposta, uma consequência. A gente pode entrar com uma proteína, porque a proteína no idoso ela é bem mais difícil de ser metabolizada. Então a gente aumenta a proteína no indivíduo saudável, tá bom? Se ele não tem nenhuma patologia associada, para que ele consiga consumir e metabolizar um valor de proteína interessante. Então, por exemplo, se a gente trabalha ali com 2 gramas de proteína para um adulto, assim, né, que queira uma massa, até 2 gramas, o idoso a gente já pode colocar mais proteína, umas 4, 5 gramas, porque ele não vai metabolizar tudo. Então, aí a gente vai ter que ajustar conforme o treino dele e conforme o estado de saúde, certo? Não sei se te ajuda isso. Eu imaginei que tivesse alguma diferença, mas realmente ela é individualizada, né? Vai ter que ser estudado caso a caso. É mais fácil a gente pegar um estudo de caso, você pegar né? Vamos supor, você mesmo monta, pega e a gente vai desmembrando esse estudo para você entender como que faz esses cálculos, para você entender qual é o objetivo. Porque quando a gente fala, assim, pode ter muitas coisas envolvidas, entende? Então, para a gente direcionar exatamente o tipo de suplementação, vai depender muito do indivíduo. Mas, em um geral, de um indivíduo saudável, a gente tem que fazer isso. A gente vai ter que falar com o professor de educação física para tentar melhorar a qualidade de treino, trabalho de força para que ele consiga aí uma consequência para combater essa sarcopenia. Não vai ser só a suplementação, a gente vai ter que tratar dos dois. Obrigada, Carol. Tá bom? De nada. Pessoal, mais alguém quer contribuir, perguntar, fazer alguma colocação sobre o que viu? Não? Podemos iniciar o próximo vídeo, que são 2 vídeos aí para vocês, ou vocês querem uns minutinhos para beber uma água? Eu queria beber uma água. Então vamos lá, 5 minutinhos para beber uma aguinha e a gente já volta com o próximo vídeo, tá bom? 10h13. Tá bom.